Aquiles, a gente estava conversando aqui antes de você chegar que tem uma nota, a gente está falando aqui principalmente dos relatos de trombose após a aplicação da Covishield, vacina da AstraZeneca, certo, contra a Covid. A Ariane tá dando um eco aqui, tá? Eu tô ouvindo um eco aqui no áudio. A Ariane não tá me ouvindo aqui. Bom, há pessoas evitando esse imunizante, mas o risco ao deixar de tomar a vacina é muito maior que o de ter alguma reação adversa grave. Exatamente. Alertam médicos e autoridades. As ocorrências registradas até agora são de trombocitopenia, um tipo bem específico e incomum de trombose, associada à queda no número de plaquetas no sangue, como a trombose clássica, o fenômeno caracterizado aí por coágulo de sangue ou trombo, que obstrui, a gente já falou aqui muito de trombo nas suas entrevistas, que dificulta a circulação de um vaso sanguíneo. Agora, doutor, tem um negócio aqui interessante, estava até comentando com os nossos ouvintes aqui, internautas também, que é o seguinte, para evitar essa falha na comunicação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota informando que tais casos são raros e que os benefícios superam o risco do produto. Aí eu estava comentando o seguinte, digo, é engraçado isso aqui, né? Eu não tenho histórico nenhum, né? Até faz um negócio aqui, a nota diz o seguinte, abre aspas, não tomar qualquer imunizante aprovado por causa de seus riscos é como não andar de avião porque ele pode cair. Olha só. Né? O cara tá sentado num ar-condicionado e soltar uma nota dessa, né? É joia, né? O cara tá lá em Brasília, né? Não sei aonde, né? Com o motorista, a gente pagando tudo que ele consome, né? Aí o cara vai só, não, né? Bom, é o seguinte, como é que você vai saber que você tem risco ou não? Outra coisa, eu queria que você explicasse, doutor Aquiles, por gentileza, a questão da inoculação. Porque as vacinas, certo, um abraço aqui, dona Hilda, elas são aplicadas direto no músculo. Isso, exatamente. Ou seja, vamos lá, eu tenho alergia à dipirona sódica, certo, tá, gente? Se eu for atendido pelo SAMU, com algum acidente, já tem lá na minha carteira. Espero que abram, se um dia eu sofrer um acidente, abram minha agenda. Na minha agenda tem aqui, ó, alérgico à dipirona. Não vai dar para ler não, mas eu vou mostrar assim mesmo. André, tá aqui, né? é bom você ter isso aqui, em miniatura na carteira, viu? Tá aqui. Mais seguro. Tá? Alergias, tem meu tipo de sangue aqui, ó. Sim. Não sei se o Marco Aurélio consegue aqui, mas tá aqui, alérgico à dipirona, tá? Por quê? Porque se eu tomar esse negócio aqui, eu vou pros braços do pai mais rápido do que o que eu quero. O céu deve ser um lugar muito bacana e acredito que seja, e é mesmo, né? Tá aí, tá? Só que eu não quero ir agora, né? Mas aí quem decide não sou eu. Se Deus quiser que eu vá, eu vou. Mas se quiser chamar a senha de alguém na minha frente, fica à vontade que tá valendo, né? Mas André, você acredita, é importante você ter falado isso, fazendo só um parêntese aqui da nossa entrevista, muitas pessoas, a gente não tem esse costume, né? Brasileiro geralmente não tem esse costume de fazer esse tipo de prevenção. Quando a gente sofre um acidente, ninguém sabe o tipo de sangue da gente. Motoqueiro eu vejo muito no capacete, às vezes. Mas, tem até luminoso, né? Isso, exatamente. Mas o brasileiro não tem esse costume. A prevenção não faz parte da nossa educação, na verdade, né? Uhum. Não é de prevenir. Então vale a pena a gente escrever, pode escrever até com a mão mesmo, entendeu? O tipo de sangue e se é alérgico a alguma coisa, mandar plastificar e deixar na carteira. Muito interessante. Porque às vezes você é acidentado e você chega desorientado. Se você sai sem bolsa, coloca no bolso. Porque quando você chega no hospital, eu trabalho na unidade de emergência, eu sei que quando chega no hospital a gente vai olhar, vai checar bolso, às vezes quando chega pra gente olhar se tem alguma informação, algum contato, e aí a gente encontra isso e já evita de você fazer mais mal ainda pro paciente e injetar uma substância que ele é alérgico. Entendeu? Perfeito. Inclusive, fica aqui a sugestão para os nossos representantes na Câmara Municipal, né, os nossos vereadores, que coloquem isso como uma lei municipal. Seria uma boa, tá? Nas escolas, viu? Fica aí a doutora Fanny, que é vereadora pelo município de Arapiraca, muito bem votada, por gentileza, por sinal, né? É verdade. Por gentileza, doutora, né? Seria uma ideia interessante de um projeto de lei para colocar. As escolas seria, né? Maravilhoso. Porque para que o cidadão arapiraquense tivesse isso, né? Os ex-combatentes, eles usam aquele negócio, né? Aquela taginha lá. Isso. E aqui tem tudo deles, todas as informações, né? Não estou dizendo que as pessoas tenham que andar com aquilo, mas que
seja um projeto de lei que seja, pelo menos seja para levado. educar a população para isso, entendeu? Porque Exato. os pequenos já crescerem com isso, com a educação nas escolas, tendo qualquer tipo de orientação com relação a isso, porque eles já crescem e ao crescerem passam isso para os seus filhos automaticamente, de família para família, entendeu? Aí a escola dá início, dá o start, né? E a família vai propagando isso por dentro da família mesmo. Fica interessante. Doutor, em julho desse ano a gente teve um grave evento aqui no Brasil em relação à vacina da AstraZeneca. Sim. Algumas pessoas relatando casos de trombose. Certo. Essa vacina foi proibida em alguns países. Isso. Tá? Por conta desses efeitos adversos, né? E qual é essa relação trombose versus vacina contra a Covid? Eu não estou falando apenas da AstraZeneca, Sim. né? Vamos falar das outras vacinas também. Isso. Entendeu? Porque, olha aí, que bacana, bicho, que o Marco Aurélio colocou. Alérgico, É bem o cara legal. tatuou. Bem legal. Ibuprofeno, dipirona e AS, que é um anticoagulante. Muito legal. Que ideia, né? Legal. Ideia Foi muito bem bacana. legal. Valeu, Marcão. Aí, doutor, que relação é essa? Porque as pessoas dizem, André, eu tô me vacinando contra a Covid e posso ter uma trombose? Beleza, vamos lá. Eu achei interessante, primeiro por causa do assunto, né? Com relação às vacinas, que aí, graças a Deus, a nossa população, a grande maioria já está vacinada. Graças ao governo federal. Exatamente, então estamos em vias de fechar o resto, os demais da população, para poder todos serem vacinados. Graças a Deus, André, o percentual de complicações comparativamente ao percentual de pessoas vacinadas é um extremo, assim, de uma diferença gigante. Mas isso não, nem por isso a gente pode isentar a questão das complicações. Mas vale a pena a gente ressaltar que por ser um medicamento, na verdade, terminado, mas ainda em aprimoramento, né? O que o país e o mundo conseguiu fazer foi um start para a gente iniciar uma imunização da população mundial em combate a essa pandemia, mas que a gente não pode esquecer que tudo existe aprimoramento. A gente vai aprimorando a partir do momento que vai passando o tempo. No caso das complicações, iniciando, gente, você que está escutando agora, chegou agora no programa, nós estamos falando da trombose relacionada também à vacinação, e que é importante a gente salientar que essas complicações são coisas realmente, André, raras. Fala-se na casa de 0,1% de complicações pós-vacina. Não especificamente falando de alguma, é claro, existem as características químicas e bioquímicas de cada vacina dessa, de produção também, de tipos, como é utilizada, a maneira como é utilizada para fazer a imunização. Porém, a questão de complicações, houve de certa forma mais eventos em um tipo de vacina do que em outro. Porém, existiu eventos trombóticos ou desse tipo, ou em pequena proporção ou em um pouco maior de proporção, em todas elas. Tanto é que no início, na Europa, houve uma certa reticência com relação às vacinas, falando de todas especificamente, porque começou a aparecer alguns eventos trombóticos, né, relacionados à vacinação, e a Europa principalmente começou a ficar meio reticente se iria realmente usar até o final aquele tipo de vacina ou não. Então essas complicações, elas podem ocorrer sim, relacionadas à vacinação, por conta do tipo de resposta imunológica que acontece. Porém, é um evento, como eu disse, raro, e que já se fala numa reação desencadear trombo, semelhante a outra reação que a gente tem quando a gente toma um anticoagulante. Por incrível que pareça, tem pessoas que, como disse, é um evento raro, toma o anticoagulante e a resposta ao anticoagulante é provocar trombose. Agora aí... É negócio maluco. De acordo com o Ministério da Saúde, gente, a incidência nos países europeus, olha que isso aqui é muito importante, onde os casos foram descritos, é de 1 a 8 casos por milhão. Exatamente. Tá? Ou seja, para cada 1 milhão de pessoas, tem 1 a 8 casos. O problema, doutor, é que quando esse 1 a 8 é um familiar meu, eu concordo com você, né? Aí quando é um familiar meu, porque na realidade nós estamos vivendo um momento no mundo, não vou falar nem do Brasil, que do Brasil isso aqui ainda é 10 vezes pior.
né? A não ser os seus familiares, e olhe lá, ninguém tá aí pra você. Na verdade, existe. Tá todo mundo muito assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente, porque tá lá escrito na Bíblia assim, abre aspas, e por se multiplicar a iniquidade, no final dos tempos, o amor de quase todos esfriará. Fecha aspas. Por que eu tô dizendo isso? Porque antes, você via uma pessoa acidentada, você ia socorrer. Sim. Né? Você viu sofrendo alguma coisa, você ia socorrer. Hoje você vai filmar e jogar no WhatsApp. Pra ser o primeiro. O cara tá lá morrendo, ser exclusivo. O sangue correndo pela boca, pelo ouvido, pelo não sei quando. Aqueles canais que você vê aí, né? Que a gente não passa isso aqui não, viu? Aqui na 91 a gente não passa não. Tem canal que passa aí. Você assiste lá se quiser. Aí é o seguinte, até hoje tem aqueles da Atena, aquele negócio, sim, né? Que sim. só passa desgraça. Enfim. Mas aí quem gosta, fica à vontade. E veja só, por que acontece isso? Porque as pessoas esfriaram. Então, na realidade é o seguinte, olha, eu fico pensando assim, ninguém tá aí pra você. Eu comecei a perceber isso, doutor, há 25 anos atrás. Eu morava em Brasília e uma vez eu tava cansado de ver as pessoas no centro da cidade, ali no plano piloto. Uma mulher sentada chorando, não era uma pessoa qualquer, não era uma pedinte, era uma pessoa normal como eu, chorando. A vontade que dava era dizer, eu posso ajudar, você tá passando alguma coisa, eu posso ajudar. Mas eu já estava precisando de ajuda também. Então, eu comecei a perceber a frieza das pessoas ali, né? Por que eu abri esse parêntese aqui? Porque em 1 milhão de casos, 1 a 8 pessoas é pouco. Mas se for meu pai, se for sua mãe, aí não é pouco não, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas o assunto não é isso. Vamos para os números. É de 1 a 8 casos por milhão de indivíduos vacinados, menos de 0,008%. Exatamente. Agora vamos lá, na Europa, gente. Agora, se esse mesmo milhão pegasse Covid no Brasil, teríamos 2.278 mortes a mais entre os mais de meio milhão de vitimados pela doença. Vamos diferenciar as situações, gente. André Pepes e Dr. Aquiles, não necessariamente nessa ordem, Dr. Aquiles e André Pepes. No caso da vacina, em relação à trombose relacionada à vacina, é diferente daquelas normalmente tratadas nos consultórios médicos, gente. Coisa que eu não sabia. Por quê? Porque eu não estudei medicina, né? Se eu tivesse, né? Se eu fosse um pouquinho mais inteligente, tinha feito medicina. Então, veja, são mecanismos distintos. Eu pensava que era a mesma trombose, doutor, juro, era a mesma trombose. Agora, veja, uma pode ter a tendência à trombose e ao ser exposta a fatores de risco como tabagismo e anticoncepcionais, seu sistema de coagulação se altera e forma o coágulo que a gente falou aqui, né? No caso da vacina, ela ocorre nos seios cavernosos, no cérebro ou no meio da barriga e é uma resposta imunológica, uma resposta de defesa. Doutor, socorre nós aqui, pelo amor de Deus. Não sabia nem que tinha seios cavernosos. Existe, né? existe. No cérebro ou no meio da barriga. Isso. Gente, diferentemente, eu vou começar na sequência que você começou. Com relação ao percentual. Hoje, mas graças a Deus, os estudos que conseguiram ser feitos nesse tempo de Covid, ainda chegaram nessa conclusão, que hoje realmente é um evento raro. Aí a gente pode pensar, e eu concordo com você nesse caso, se for meu pai, se for minha mãe, se for... Mas a gente tem também que pensar pelo lado bom. Não, né? Pelo lado bom. Por exemplo, e se eu não imunizar o meu pai e ele pegar o Covid e também morrer por complicação do Covid, sem eu ter vacinado? Você não vai se perdoar. Entendeu? Existe sempre aquele risco. Por exemplo, às vezes a gente pensa só na vacina, mas imagine, se a gente for ler bula, a gente não toma nenhuma dipirona. Mas... Eu não tomo de jeito nenhum. Exatamente. Exatamente. Então, existem essas complicações que podem acontecer com medicamentos até que a gente já usa, normal. Entendeu? Imagine com uma vacina em escala mundial que está sendo utilizada para prevenir
ou para dar uma imunidade maior ao nosso paciente. Com relação a esses ou essas respostas, André, existe uma resposta diferente. Por exemplo, quem já teve trombose vai se identificar com o termo. Quem não teve, mas já tem algum conhecido que teve trombose, também vai se identificar com o tema. Por exemplo, quem já teve trombose ou perna, ou panturrilha, ou na coxa, sempre é aquele quadro clássico que a grande maioria tem, da perna tá inchada, doendo, quando vai caminhar, dói, incha, é tão dura a panturrilha que o paciente fica sem condição de caminhar. E uma complicação da trombose é aquela tão temida embolia pulmonar. Então, esses casos de trombose, que são já o via de regra mesmo, aquele que de livro mesmo, eles têm que ter uma causa, Fatores de risco mais a causa. Fator de risco como, por exemplo, o tabagismo, obesidade, trauma, pancada, queda, algumas infecções podem causar também trombo. Só que essa reação da vacina, ela não passa por esse tipo de estímulo. O estímulo dele é diferente, é um estímulo imunológico. É como se o corpo tivesse entendendo que aquilo ali é um corpo estranho. E aí ele ativa algumas substâncias e algumas células de defesa que causam uma inflamação de forma difusa no corpo inteiro. Essa inflamação exacerbada ou aumentada estimula a produção de células que estimulam a coagulação. E aí forma o coágulo, só que geralmente não forma o coágulo no local onde geralmente acontece. Por exemplo, geralmente acontece a trombose nas pernas, na coxa, na panturrilha, é onde geralmente acontece. No caso dessa reação de trombose à vacina, André, ela ocorre em sítios diferentes, em locais diferentes. Por exemplo, na cabeça, o seio cavernoso é uma rede venosa do nosso cérebro, entendeu? E nos seios venosos, né, que ele falou, e no abdômen, na barriga, as veias de dentro da barriga, ou a veia do intestino, a veia que vai para o fígado. Aí essas veias elas podem gerar trombo dentro delas em resposta à vacina, sem que precise, por exemplo, talvez seja um paciente jovem que não tem nenhum desses fatores de risco que a gente listou. E aí esse paciente vacinou e, em média, André, essas complicações elas podem levar até 30 dias, geralmente, para poder acontecer. Geralmente não acontece assim que a vacina é inoculada. A vacina é inoculada, não. Até porque é uma resposta à vacina. Ou seja, ela tem que penetrar no organismo, começar o seu mecanismo de defesa, que é o princípio da vacina, que ele consiga nos proteger. Isso. E esse sintoma, gente, é o seguinte, é preciso procurar um médico depois de tomar a vacina. Se você tomou a vacina e apareceram sintomas como falta de ar, dor abdominal persistente, dor na barriga, membros inchados, borrão na visão turva, borrada, confusão mental ou manchas vermelhas. Reações adversas são comuns, mas na presença de sintomas fortes após a primeira dose, o ideal é procurar um médico para saber se é recomendado tomar a segunda. Avalia o angiologista e cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né? Que é aqui, deixa eu ver o nome dele aqui. Cadê o nome dele? É Naves. Isso, tá aqui. Eu só tô procurando o nome dele aqui. Mas, depois a gente procura o nome do Naves aí. Deixa para lá, né? Doutor Aquiles, agora é o seguinte. Você falou em qualquer imunizante. Esse foi o caso aqui a gente citou a AstraZeneca, né? Porque foi... Um abraço aqui a Ana Salles, você conhece, né? Demais. Carlos Alipe, lá em Taquarana, Maria de Fátima em Coruripe, muito obrigado. Tem mensagem aí pelo 99639, né, Ariane? 8389, a Ariane tá ali filtrando ali as mensagens para colocar aqui pra gente poder ouvir aqui. Então, é o seguinte, a gente falou da AstraZeneca porque foi em julho que ocorreu um número maior. Isso. E aí houve todo uma proibição de alguns países da Europa. Isso. E Estados Unidos, inclusive, onde proibiram a vacina da AstraZeneca por conta desses efeitos adversos. As vacinas inoculadas nesses países, gente, foram de preferência nos Estados Unidos a vacina da Pfizer e da Janssen, tá? E na Europa
vacina da Moderna. Isso. Tá? Exatamente. Então tá. Saúde em Foco também é cultura. Vamos lá para o WhatsApp. Solta, Ariane. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Mais uma vez participando, como eu sempre participo, e não perco um programa Saúde em Foco. Eu sou fã desse programa. E, André, eu ouvindo você falando sobre a vacina e as reações que dá adversas, realmente eu não tinha conhecimento. E eu vou te dizer com certeza, eu até comentei lá em casa com minha esposa, com meus familiares. Eu tomei a segunda dose da AstraZeneca no dia 28 de agosto. E do dia 29 de agosto para cá, eu não tenho mais saúde, assim, em termos de ter descanso na minha perna. Minha perna dói 24 horas. Dói a panturrilha e dói ao lado da perna, o lado inferior da perna, da coxa, da parte da perna direita. E como eu já há alguns anos eu fiz um ultrassom e tenho varizes. Eu não sei se a questão é varizes ou por conta da minha hernia de disco se alterou alguma coisa, Mas depois da segunda dose da AstraZeneca, eu até comentei lá em casa, o pessoal dizendo que eu estava com problema de cabeça, que estava pensando besteira, mas eu não tenho mais tranquilidade com minha perna. Dói, queima o dia e a noite toda. Eu gostaria até, se não for abuso, depois se você puder mandar aí no zap o número do doutor aí, para mim procurar ele, para mim fazer uma consulta, realmente constatar o que está acontecendo com a minha perna, se pode ser uma reação da vacina ou se for problema de varizes. Desculpa, quem está falando é o Osmaí. O Osmaí é taxista, Que não bom. perde um programa nosso e ele passa muito tempo sentado. Boa. Como um bom profissional da Bandeira 2, ele trabalha ali sentado. Boa. Muito tempo sentado, doutor. Boa. Então, essa queimação na perna dele é normal? Ele associa aí, ou pode ter associado, a segunda dose da vacina. Isso. Né? Osmar, foi maravilhosa a sua participação, porque muito provavelmente quem está escutando a gente também vai se identificar com sua queixa. Talvez quem não ligou, ou às vezes não se sinta à vontade para ligar, mas vai se identificar com a sua queixa também. Talvez seja a mesma pergunta que queria fazer, mas você fez. O que acontece? Dor na perna pode estar associada sim a uma resposta da vacina, porque a resposta de cada corpo vai variar. Não quer dizer que a mesma resposta que eu tomei a vacina vai ser a mesma resposta que você que tomou a vacina. Pode acontecer de ocorrer uma inflamação em resposta à vacina? Pode. Essa inflamação pode acontecer de forma difusa, ou seja, no corpo inteiro, ou pode ser específico. Às vezes, por exemplo, ela pode tornar a área onde você fica mais em contato, por exemplo, mais sensível, mais inflamada. Em contato que eu digo, sentado o tempo inteiro, entendeu? No teu ofício de trabalho, você passa o dia inteiro sentado, o que vai piorar os sintomas, ou melhor, essa reação inflamatória pode piorar os sintomas de uma coisa que você já tenha. Do tipo, você tem varize, você passa o tempo todinho sentado, então isso pode piorar os sintomas das suas varizes que você já tem. Não quer dizer que isso é uma complicação da vacina, mas isso precisa ser visto, uma vez que você pode ter alguma complicação na coluna que também possa dar dor. Tá entendendo, Osmaí? Então vale a pena você ser examinado para a gente poder tirar a dúvida, já que essa dor na perna piorou coincidentemente após a segunda vacina. Tá certo? A gente precisa te examinar para tirar essa certeza aí. Tá bom, tá respondido aí, tá bom, Osmaí? No final do programa a gente vai falar os telefones aqui do doutor Aquiles e onde ele atende. Então fica ligado aí, já que você não perde o Saúde em Foco. Vamos fazer igual a televisão, vamos segurar essa audiência aí, né? Pra você não zapear, né? Eu vou pro intervalo, um abraço aqui. Deixa eu ver aqui pra quem tá falando aqui com a gente. Deixa eu ver o nome dela aqui. Ela disse também não perde o Saúde em Foco. É a Ângela, lá de Olivença. Ela diz o seguinte: boa tarde, André. Eu já tomei a primeira dose, mas com essa conversa já tô com medo de tomar a segunda. Graças a Deus não senti nada de... Eu gostei, Ângela, da sua sinceridade. Não tenha medo não, mulher. Eu tomei a primeira tive uma reação da peste, entendeu? Foi muito ruim, uma tarde todinha de dor de cabeça, doía tudo. Frio da serena que eu tive, 37,7 de febre, entendeu?
E olhe, gente, eu tomei a da Pfizer, não tem problema nenhum em falar. E aliás, eu só queria tomar a da Pfizer mesmo, tá? Tem gente que diz que você não pode escolher. Bom, se você for inteligente, você escolhe. Eu escolhi, tá? Eu só tomava essa. Se você me perguntar por quê, depois você pergunta por quê. Outra eu não tomava, só tomava essa mesmo. Graças a Deus não senti nada de primeira. Então, Ângela, faz o seguinte, doutor, responde aí pra Ângela lá de Olivença. Né? Ela tomou a primeira e tá com medo de tomar a segunda. Tem que ter medo? Ângela, se você tomou a vacina e você não teve nenhuma dessas reações ou nenhuma reação grave, o que eu chamo de reação grave, quando o paciente, ou reação de alerta, é quando o paciente toma a vacina e algumas semanas depois ou alguns dias depois o paciente começa a ter uma dor de cabeça que não passa com nada. Você toma um remédio, a dor permanece. Isso é um sinal de alerta. Ou uma dor na barriga que não passa. Isso é um sinal de alerta, entendeu? Mas se você tomou a vacina, a primeira dose, e você teve reações comuns, como é o esperado para uma vacina, porque é uma resposta a uma medicação, o teu corpo vai responder a ela, vai existir, como o André teve, por exemplo, febre, dor no corpo, são reações, dor de cabeça, são reações esperadas a uma resposta imunológica daquela vacina que você tomou. Se você quiser tomar a próxima dose, mas você está com medo, tome. Pode tomar. Se você não teve uma reação grave de alerta, como eu disse a você agora, você pode tomar e deve tomar para você completar a sua imunização. Eu sei que a resposta, isso que eu estou te falando, é a resposta imunológica, é tão variável de pessoa para pessoa que, por exemplo, minha avó tem 102 anos, ela tomou as 2 doses e não sentiu literalmente nada, 102. Tem tios em Maceió também de 70 e poucos, 80 anos que tomaram e não tiveram nada. Então, assim, entenda, essa reação é própria de cada corpo. Então, não dá pra gente prever o que o paciente vai sentir, porém, vale a pena você se imunizar para você ter sua segurança, tá certo? Tá bom? Muito bem, está respondido aí. O Saúde em Foco entrevistando o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. O tema é Covid versus vacina contra a Covid, tá? Recebi aqui uma mensagem, gente, muito bacana aqui. Coloco já. Da Mônica Suzy, tá? Ela é responsável pelo PNI aqui em Arapiraca, pelo Programa Nacional de Imunização. Aliás, a Mônica tem feito um excelente trabalho aqui, junto à Secretaria de Saúde, a doutora Luciana, a gente que... Olha, gente, quando o negócio é pra gente descer a lenha, a gente desce, né? Mas quando é pra falar bem, a gente tem que falar bem. O que é bem feito, a gente tem que falar bem, né? Então... às vezes as pessoas se esquecem disso. Isso, a gente se lembra sempre mais do que tá errado do que tá certo. A gente dá mais ênfase àquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Então, Mônica, parabéns pelo trabalho de imunização. Eu perguntei aqui a Mônica, inclusive, como é que vai ficar a questão da imunização dessa galerinha aí que tá aí nos 13 anos, né? Pra frente. Quem tem os filhos aí, como eu, imunizei um e fico a outra sem imunizar. Daqui a pouco ela responde, mas ela diz o seguinte: falando sobre as reações adversas pós-vacinação, é importante procurar um serviço de saúde para que seja feita, gente, presta atenção, isso é muito sério, a notificação de efeitos adversos pós-vacina. Essa informação tem que ser enviada ao Ministério da Saúde pelo SUS e o SUS notifica, tá, gente? Então, eu tive uma reação. Peraí, você teve uma reação e ficou por isso. Não pode, não é assim. Você tem que procurar, tá certo? O serviço de saúde da sua cidade. O SUS vai notificar onde foi, que reação foi e provavelmente, com toda certeza, esse cidadão ou essa cidadã será procurada aí para que sejam feitas as devidas providências, né? Ela tá, Ariane, ela respondeu aqui a Mônica Suzy, final 6512, tá? Coloca no ar, porque eu fiz uma pergunta para ela em relação à imunização da galera aí dos 13 até os 13 anos para frente. Vamos lá ver o que é que ela respondeu. Boa tarde, ouvintes. Sobre a suspensão da vacinação para os adolescentes sem comorbidade, ela permanece suspensa sob a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Nós continuamos com a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos que possuam alguma comorbidade ou deficiência permanente. Para esse público, a vacinação continua acontecendo. E para os adultos de 18 anos acima. Até que uma nova orientação seja nos passada, a vacinação para os adolescentes sem comorbidade, ela está suspensa mesmo, tá bom?
As pessoas que já tomaram, né, esses jovens que já tomaram a vacinação, a segunda dose está garantida, tá? Eles vão tomar a sua segunda dose, né? E então, juntamente com todas as outras pessoas que tomaram a vacina da Pfizer, tá certo? Como as demais, continua a segunda dose sendo administrada no período estimado, tá bom? Muito obrigado. André. Excelente. É uma pergunta que muitos pais e mães deviam estar fazendo aí, e a Mônica com muita precisão respondeu, né? Você que vacinou seu filho adolescente, gente, com a primeira dose, fica tranquilo. Isso. A prefeitura está garantindo a segunda dose, tá? O estado, a prefeitura, através do governo federal, estão garantindo a segunda dose. Então não há desespero. Isso foi uma pergunta que eu fiz para mim ontem mesmo, né? Eu digo, não vou ligar para Mônica no feriado, né? Sim. Né, Mônica? Deixa o povo ser feliz também, né? Uma coisa, André, importante, que a Mônica falou, muito importante, essa questão da notificação, pelo seguinte, os cientistas fazem os estudos e notificam, e o número de estatísticas que eles fazem é em cima daquilo que a gente conhece. Se o paciente tem uma reação e não relata, não tem estudos, como realmente não temos estudos ainda em grande escala de complicações nesse tipo também de trombose, de reação pós-vacina por conta disso. Porque às vezes, por exemplo, isso ou é subnotificado ou não notificado, talvez atribuído até a outra coisa que não a reação de vacina. Entendeu? Então isso não entra na estatística, isso não pode ser atribuído a algum estudo, e aí acaba que a gente fica sem estudo científico baseado nisso. E a gente precisa disso até para ter uma resposta de como é que está sendo a vacinação no nosso país. Então Verdade. Isso é importante. É verdade. Inclusive eu quero agradecer a Mônica mais uma vez, porque quando eu tomei a primeira dose, que eu tive essa reação, no outro dia, eu tomei numa terça, na quarta tarde eu comecei a sentir muito frio, muita dor de cabeça, uma dor atrás aqui na nuca e tudo. E só que é o seguinte, o pessoal aqui tinha falado pra mim que não poderia tomar paracetamol, que é o que eu tomo pra dor e febre, Sim. né? E eu precisava, como eu não odeio me automedicar, eu não sou médico, não me formei pra isso, eu mandei uma mensagem pra Mônica no meio da tarde. Só que a Mônica é uma pessoa muito ocupada, gente. Você já imaginou a Mônica cuidando da vacinação em Arapiraca com 3 pontos, com um bilhão de pessoas para se vacinar, né? Então, aí eu disse, Mônica, eu já tava no meio do troço, né? Passei a tarde quase toda. Aí passou muito tempo e no final da tarde ela me respondeu, disse assim, André, você pode tomar o paracetamol. Mas aí, Mônica, eu já tinha curtido tudo que eu tinha de curtir de dor. Mas depois que eu tomei, realmente passou tudo. No outro dia eu tava bom, tava zerado. E na segunda dose não senti absolutamente nada. Nada mesmo. O espaço tá sempre aberto, Mônica, para você aqui. Para o pessoal da saúde, doutora Luciana, a quem a gente quer mandar um abraço, que aliás é infectologista, né? Isso. Grande abraço aí, doutora Luciana. Olha, tem participação aqui, ela faz uma pergunta interessante, doutor Aquiles, a Tereza Cristina, lá de Garanhuns. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Quando eu tomei a primeira dose, fiquei muito mal, porque eu estava com Covid, mas não sabia. Olha aí a importância de você ter certeza também que você não está contaminado pela Covid, né? Tudo que André sentiu, eu também senti, doutor. Estou com muita dor nas costas depois desse Covid. O que faço? Ressonância? Obrigado. Adoro ouvir suas explicações. Um abraço, Tereza Cristina de Garanhuns, Pernambuco. Muito Tereza Cristina, agradeço demais e faço o convite para você, para todas as vezes você participar, tá certo? Precisamos desse retorno para a gente poder aumentar o nosso número de pessoas informadas no nosso programa. Deixa eu te informar, realmente saber se tem ou não Covid antes de vacinar é muito importante, porque como essa vacina ela traz uma resposta imunológica, às vezes você está na fase ainda inflamatória do processo da doença do Covid, né? E essa resposta inflamatória que ainda está em atividade, ela pode ser piorada com a vacina. Como a gente já falou aqui, tem pessoas que não sentem nada, mas tem pessoas que podem aumentar ou piorar aquilo que elas já estão em atividade no corpo. Pode exacerbar. Exatamente. Então, o que acontece? Se você está sentindo falta de ar, querida, você precisa procurar o mais rápido possível o local de atendimento de Covid na sua cidade, o mais rápido possível. A gente não sabe a que se deve esse cansaço seu. Isso pode ser um processo inflamatório apenas, mas isso também pode ser um processo de microtrombo no seu pulmão, entendeu? Mas isso quem vai determinar, quem vai te ajudar no melhor exame para você fazer é o médico que vai te assistir, tá certo?
Se você puder, ainda hoje, procure um local de atendimento de Covid que deve ter na sua cidade aí, com certeza, para poder você ser orientada e examinada, tá bom? Ok. Vamos lá, Ariane, aos áudios aí, participações pelo 996398389. Vamos lá. Boa tarde, André. Tô na escuta, viu? Luciano de São Sebastião, viu? Boa tarde pra você, um bom trabalho pra vocês dois, um bom final de semana. Depois dessas 2 semanas de feriados consecutivos que nós tivemos aí, né? Vamos à luta. Valeu, Luciano. Muito obrigado, então, pela sua participação. Tem mais aí, Ariane? Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Aquiles. Parabéns pelo tema, né? Infelizmente, a gente tem que ouvir essas coisas. Parar um tratamento, parar um acompanhamento de uma vacina por conta de algumas irresponsabilidades, sei lá de quem, né? Mas tá aí parado. Então, espero Deus que voltem, que seja tudo normalizado, para que essa garotada realmente possa tomar a vacina também e se dá tudo bem. E não evitem de tomar. Tome a vacina, que eu acho que é importante para todo mundo. Perfeito, é verdade mesmo. E tem que se imunizar mesmo, né, doutor? E uma coisa interessante, assim, às vezes a pausa numa vacina não quer dizer que aquilo ali é por uma irresponsabilidade de alguém. E com certeza, todo o pessoal que está trabalhando com vacina hoje, gente, está em consonância com o Ministério da Saúde, é um grupo, é uma equipe, então está todo mundo na luta para ajudar a população. Quando o pessoal que entende já, todo mundo, o pessoal da infectologia, o pessoal do PNI, quando eles falam que realmente vai dar uma trégua ou vai parar por um instante uma vacinação de um certo grupo, é porque o Ministério da Saúde, junto com o pessoal que está ligado diretamente à vacina, está vendo a necessidade de ou modificar, ou parar, ou utilizar uma outra vacina naquele público distinto. Sim. Então a gente tem que ter essa noção. E não é à toa que o pessoal está fazendo isso, vocês podem ter certeza. E tem um detalhe super importante, Ednilson. Só ratificando o que o doutor Aquiles está falando aqui, é o seguinte: a única vacina homologada pela Anvisa a nível mundial para imunizar adolescentes é a vacina da Pfizer. Isso. Arapiraca estava imunizando adolescentes com a vacina exclusivamente da Pfizer. Exatamente. Ao contrário de outros estados aí sim. Aí eu vou entrar abaixadinho. Como São Paulo, que estava imunizando adolescentes com vacina feita com água de coco. Você já sabe aonde. Em outro local, né? Hein? Em outro local aí. Em outro local aí, né? Mas Arapiraca estava imunizando os nossos jovens e adolescentes com a vacina homologada pela Anvisa para imunizar adolescentes, que era somente a Pfizer, tá bom? E falando em Pfizer, né? A Mônica fez mais uma participação aí que a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Quero parabenizar vocês pelo programa, tá certo? Estão nos ajudando e muito, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a efeitos adversos pós-vacina, por que tomar vacina A ou B, e essas informações, elas realmente são muito pertinentes e ajudam as pessoas a tirarem essas dúvidas, entendeu? A gente precisa realmente notificar essas situações que acontecem para que esses estudos sejam complementados, né? Talvez pela falta de notificações, né, que muitas pessoas sentem, apresentam as reações e não são passadas para o Ministério da Saúde para que se realmente seja analisado caso a caso. Então, quando vocês falaram aí, tá com o doutor Aquiles, assim, com muita precisão, você muito focado aí nesse programa excelente, que realmente tira essas dúvidas das pessoas, né? E por isso que nós colocamos todas as pessoas que vão tomar, a gente sempre pergunta: se está com sintomas gripais, não tomem a vacina, deixa melhorar, adia-se esse processo vacinal, né? E se testou positivo há menos de 30 dias, também nós não aconselhamos a vacinação, né, a menos de 30 dias, e também se tomou qualquer outra vacina no período inferior a 14 dias, também deve-se adiar essa vacinação. Muito obrigada aí por todas essas informações e orientações, viu? Valeu, Mônica, muito obrigado pelas suas palavras, doutor Aquiles. Nós que agradecemos, realmente é um time, é aquilo, a gente tem que todo mundo junto, não adianta ficar cada um pregando no deserto, André, que se a gente se unir, a população vai ficar mais informada. A população estando mais informada, todo mundo ganha. O povo ganha por estar se imunizando, estar se informando mais. A gente pode trabalhar melhor, que o povo também ajuda a gente
a trabalhar, estando informada do que eles podem fazer, o que isso pode ser uma reação de vacina ou não. E aí, no caso da nossa ouvinte lá de Pernambuco, por exemplo, se Deus permitir, hoje ela vai procurar um setor de imunização e vai poder ser orientada da melhor maneira de tratar. E às vezes, o que é que acontece? As pessoas, não tendo essa informação, ficam em casa. Quando vão procurar o setor de atendimento, talvez, Deus não permita, mas já está pior, André. Então isso vai piorar bastante, principalmente nos casos, trazendo para minha área, nos casos de trombose, estimulados pela uma reação imunológica da vacina. Isso pode ser associado até a outras coisas. Já teve algum caso que o senhor pegou aqui? Graças a Deus não, amigo. Graças a Deus. Eu já tive tromboses de perna, e que a pessoa tinha vários fatores de risco, e aí isso ficou mais associado aos fatores de risco dela do que a vacina, uma vez que ela já tinha, acho que mais de 3 meses que ela tinha tomado a vacina, e uma vez que os sintomas da trombose realmente ligada à vacina, elas não estão ligadas a fatores de risco. Elas acontecem porque o corpo delas reagiu àquela vacina. E não porque houve um motivo para acontecer pelos fatores de risco que ela tenha, entendeu? Então, graças a Deus não peguei nenhum paciente com esse tipo de problema. Mas caso ocorra, e a gente tem aqueles sintomas que a gente falou agora, os sinais de alerta, a gente vai investigar primeiro, mas tratar como deve ser tratada uma trombose, juntamente com o pessoal também do programa de imunização, da imunologia, para poder a gente tentar frear essa resposta imunológica do corpo do paciente e tratar ele da melhor maneira. É verdade, olha. E também, recentemente a Anvisa reforçou que a vacinação da AstraZeneca em grávidas permanece suspensa. Não sei se ainda continua. Por enquanto, eu acho que sim. E como a fórmula da Janssen tem a mesma plataforma da AstraZeneca, ela também não é indicada para gestantes. Portanto, a que está sendo usada em pacientes gestantes aí é a vacina da Pfizer, né? Então, doutor, essa decisão foi tomada a partir da morte de uma gestante, mas a reação à vacina não ocorreu por causa da gravidez. Isso. Na verdade, os primeiros resultados da vacinação, entre elas, têm sido animadores, né? Tanto do ponto de vista de segurança quanto da eficácia. Isso. Abre aspas. Os fenômenos tromboembólicos clássicos acontecem com maior frequência na gestação ou com o uso de anticoncepcional relacionado ao cigarro. Olha, exatamente. Uma gestante fazer uso do cigarro. Por exemplo, que o que aconteceu foi uma triste coincidência. Um caso de trombocitopenia associado à vacina em uma mulher que estava grávida. Explica aí o Juarez Cunha, presidente da SBIM, que é Sociedade Brasileira de Imunização. É o que a gente chama de... É uma reação, porque eu posso ter uma reação de trombose usando heparina, que é uma reação rara, e também posso ter uma resposta que a gente chama agora de trombocitopenia trombótica, é um palavrão, trombocitopenia trombótica imunológica. Eu não consigo não falar isso. Induzida pela vacina. Como é o nome? Trombocitopenia trombótica. Deixa pra lá. Vamos parar por aí. Isso é estimulado pela vacina. E aí a vacina, uma resposta imunológica do corpo, ele causa essa baixa de plaqueta e essa formação de trombo. Por incrível que pareça, isso é o próprio corpo quem causa, André. É uma resposta àquele agente estranho. Não é nada que o paciente fez ou nenhum tipo de fator de risco que acontece. Mas por isso que é importante, se a pessoa tem esses sinais de alerta, tomou a vacina, deu 1 semana, 2, 15 dias, mas iniciou um quadro de dor de cabeça persistente, tomou o remédio para dor, não passa, aquela dor de cabeça permanece o tempo inteiro, ou uma dor uma dor na barriga, sem causa aparente, sem motivo algum para acontecer, e que persista também por mais tempo, entendeu? Uma queda de estado geral, que fica confuso, até chega caso, gente, é o paciente que nunca teve apresentar, André, até alguma convulsão. Mesmo uma convulsão pequena, o paciente ficar desorientado com pouco curto espaço de tempo. Então isso é importante, levar o paciente a um local de atendimento para poder ele ser examinado. Isso pode ser um caso de complicação relacionada à trombose induzida pela vacina, entendeu? Então, paciente, se vocês souberem de alguém que passou por isso ou está passando por isso, gente, procurem o local de notificação, procurem o local de atendimento dessa vacinação, para a gente poder notificar isso e conseguir ajudar mais a população, a nossa população e o nosso país. É verdade. E outra coisa, viu, gente? A gente fala assim, a gente brinca, né, e tudo, com vacina A, vacina B. Gente, a vacina homologada pela Anvisa é a vacina que você pode tomar.
Tá? Falei homologada pela Anvisa, porque teve a própria Anvisa alguns dias atrás não recomendando um lote de determinada vacina que não foi fabricada num dos laboratórios homologados para receber a vacina da Anvisa. Então, é preciso você ficar sempre ligado nas notícias que você vê, que são verdadeiras, tá? Isso. Imunizante bom é imunizante no braço. Um detalhe, viu? Pra gente acabar o programa de hoje. Veja só, nós moramos no segundo estado mais pobre do Brasil. Nosso estado, ele depende do turismo. Nossas praias, lagoas, rios, são fonte de renda, tá? Então é o seguinte, esse povo todo, restaurantes, bares, canoeiros, precisam trabalhar para fomentar esse estado. Esse povo todo vacinado, todo mundo tá na rua sem máscara em breve. Então vamos fazer a nossa parte. Procure. Tá lá no Sesc, a partir das 7h30 da manhã. Até às 16h30, salvo engano, tá? Tá lá na escola Pedro Reis também funcionando e no drive-thru, no Arapiraca Garden Shopping. Eu passei no drive-thru hoje, tava vazio, cara. Vazio. Então você que tem filho, filha com comorbidade, a partir dos 13 anos de idade, leve seu filho, leve sua filha. Não vá pensando que, eita, suspenderam porque não suspenderam por algum motivo. Daqui a pouco tá liberado de novo, se Deus permitir. Então leve seu filho com comorbidade a partir de 12 anos para frente, leve um documento que tenha foto e também um comprovante de residência dele, vá aos postos de vacinação e se imunize também. E não somente contra a Covid, olhe como é que está o cartão de vacinação do seu filho e da sua filha e olha como é que está o seu. A vacina da gripe sobrou. Vacina da gripe H1N1 sobrou e gripe mata, gente. Exatamente. O velhinho aqui tomou. Lembrar que nós temos duas maneiras de imunização, André. Quando a gente entra em contato com o vírus, a gente desenvolve uma certa imunidade. E quando a gente toma vacina, a gente também desenvolve imunidade. Só que muitas das vezes, a maioria das vezes, quando a gente vacina, essa imunidade é maior do que aquela que eu pego quando eu entro em contato com o vírus. Perfeito. A Mônica está dizendo o seguinte, ó. Vacinamos de 12 a 17 anos, 6.632 jovens. Total aplicado, 209.820 vacinas. Maravilha, que beleza isso. Maravilha. Tá? A primeira dose, 143.691 doses e a segunda dose, 66.129 doses, gente. Isso é uma maravilha pra gente estar com o nosso município livre desse negócio. Se Deus quiser, no final do ano, tem Réveillon, tem festas, no ano que vem tem carnaval, tem um monte de coisa que a gente não pode, né, pai? Deixa para lá. Olha, gente, o doutor Aquiles Lima atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca, no centro de Arapiraca, no Largo Dom Fernando Gomes. Você já sabe onde é que fica o Sindicato Rural. Fica no centro da cidade. Vai aparecer o telefone aí na tela, o endereço aí na tela. E também no seu consultório aqui no Metropolitan. Então, você que precisa marcar, está sentindo alguma coisa, né? Relacionado a varizes, né? Precisa fazer exame Doppler nas pernas e tudo, né? Tá com problema, como o Osmair tá, Osmair, anota aí o endereço do doutor Aquiles, o Marcão vai colocar na tela aí, Largo Dom Fernando Gomes, ele atende aqui no Sindicato Rural de Arapiraca e atende de segunda a quinta-feira, tá aí, ó, e atende no consultório também, os telefones 3530-8440 e 99661-4310, 3530-8440 e 99661-4310, doutor Aquiles Lima, tá bom, gente?